Pode começar. Pode. Então, bom dia pelo Brasil, boa tarde em outros países e principalmente aí na Argentina, né? Nosso parceiro do projeto hoje aqui. Então, é um prazer enorme estarmos unidos aqui neste momento. Para as pessoas também que vão estar assistindo online, sejam muito bem-vindas. E começamos então aqui o nosso projeto Prata da Casa Mundo, recebendo vocês, dando sequência a esse projeto que foi criado com essa intenção da gente ampliar, né, os talentos do mundo, para que possamos ouvir vozes diferentes, trazendo essa metodologia do Peço para nós e nos aproximando também, né, como a gente considera somos um. E em nome do Instituto, agradecemos a você, Vanessa, que está conosco. Estou falando em português, eu creio que algumas pessoas compreendem um pouquinho, mas muito bem-vindos a nós outros, meu portunhol é tranquilo, mas dá para entender. Um prazer estarmos juntos nesse projeto criado para todo o mundo. E hablando um pouquinho do projeto, esse projeto foi criado para todas as pessoas do mundo, de Brasil, de Minas Gerais, para termos conhecimento diferente. E já invitando a todos para a próxima live, dia 1º de julho, vamos ter live Prata da Casa Brasil, com o nosso helper Julival, que vai falar sobre os princípios masculinos e feminino. Então, acompanhe nossas redes sociais que temos todas as informações. Então, um bom dia para todos e passo a palavra para Ivone, Maria Célia para seguir. Obrigada. Bom dia a todos. É um prazer aqui nesse domingo de manhã encontrar tantas pessoas do Pathwork de outra parte do mundo, tão próximo, e a gente que tão juntos para receber esse presente que a Vanessa Sarca vem nos oferecer seu talento, falando desse tema, né, que a gente às vezes já ouviu tanto, que é sobre o que é o caminho. Mas hoje nós vamos ouvir esse tema na leitura da Vanessa, que é a nossa, que vai ser o nosso ouro aqui hoje, que ela até dá o nome, o caminho da mente ao coração. Então, vamos abrir nossos corações para a gente receber esse talento que é a Vanessa. A gente agradece a Anabel, que veio com toda a sua, oferecer também o seu talento hoje aqui, que vai traduzir para a gente a Vanessa. Então, muito bem-vindas e muito obrigada pela presença de todos e de Vanessa e Anabel. Esse projeto é coordenado por Ivone Damas, que também está aqui, né, nos acompanhando e assessorando e orientando. Então, fiquem à vontade. Vamos ouvir a Vanessa. Ivone, vai você? Eu? Oi, bom dia, muito obrigado, muchas gracias. Estou muito contenta de estar aqui Eu estou muito feliz de estar aqui. y siempre digo que estoy muy contenta y muy agradecida, ¿no? Eu também me sinto muito agradecida, feliz e agradecida. Grata de estar con vocês y por ese convite. Em, Quería invitarnos hoy a reunirnos primero, a juntarnos Queria convidar hoje para que estejamos reunidas, a través de una reunidas música, por uma música, a través de una práctica de canto uma prática de canto corta pequena, que rápida, que nos va a sintonizar. que vai nos sintonizar. Eu adoro, mi marido gosta muy, a mi marido le gusta mucho ir a ver música clásica y me lleva. O meu marido gosta muito de assistir, ouvir música clássica e ele me leva também. Y mi momento favorito es cuando los músicos sintonizan.
para unirse. E o meu momento favorito é quando os músicos se sintonizam para unir-se. Si alguna vez fueron, empiezan todos como sonidos así buscando una nota. Se vocês já foram alguma vez, vocês podem perceber que tem um momento que todos se sintonizam assim como buscando uma nota. Y es un momento, para mí, uno de los momentos más lindos del concierto. E para mim esse é o momento mais bonito de todo o concerto. Y el canto es la respiración. E a música é a respiração. El cantar es una exhalación. Cantar é como uma exalação. Y la exhalación, la respiración, tiene el elemento agua, el aire, pero también el agua. E na exalação, na respiração, a exalação ela tem o elemento água. Tem também o elemento ar, mas tem o elemento água. Y el elemento agua es ese que une las piezas como si fuéramos por harina, que se une con agua y se junta. E o elemento água é esse que une as peças, como se fôssemos uma farinha, e aí a água vem e une todos nós, todos os Entonces, pedaços. entonces vamos a unir esas partes a través del son. Então vamos unir essas partes através do som. El canto es muy fácil. E essa canção é muito fácil. Y cuando canto también a mí me gusta como hacer algunos movimientos. E quando eu canto também, eu gosto muito de fazer alguns movimentos. Y eso me ayuda también a traer al cuerpo, a este momento, a unirlo. E isso também me ajuda a trazer o meu corpo para esse momento, a unir a esse momento. Este canto, esta práctica es una práctica de Kundalini, pero la vamos a usar más allá del Kundalini. Essa canção é uma canção do Kundalini Yoga, mas a gente vai usar isso para além da Kundalini. Solo para este fin, de unirnos y de ir de la mente al corazón. Somente para esse fim, de nos unirmos e irmos da mente para o coração. Entonces, el canto es así. Yo lo voy a escribir en el chat por si tienen alguna duda. Então, o Es canto é assim, eu vou escrever no chat se vocês tiverem alguma dúvida. sa, ta, na, ma. Solo eso se repite varias veces. Sa, ta, na, ma. ¿Sí? E é só isso. Se ¿Están repete todos várias vezes. están para hacer eso? ¿Sí? Vamos, vamos. Bien, entonces voy a poner a música para que nos acompañe. Então, para fazer isso, então vamos. Vou colocar a música para que a gente faça a canção. Sa, ta, na, ma. Sa, ta, na, ma. Sa, ta, na, ma. Puedes mover. Sa, ta, na, Podem se mover. ma. Sa, ta, na, sa, na, ma. Sa, ta, na, ma. Sa, ta, na, ma. Sa, ta, na, ma. Sa, ta, na, sa, ta, na, ma. Sa, ta, na, ma. Sa,
na, ma, sa, ta, sa. Y ahora viene una parte en la que sacamos una H al final. Sa, ta, na, ma, E agora vem uma sa, parte que a gente solta um som no final. sa, ta, na, ma. Y el sonido es un poquito más bajito. Ta, E o som é um pouquinho mais baixo nessa parte. ma, sa, ta, na, 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 ma. Dejen que se mueva el cuerpo, sa, ta, na, Deixem que o corpo se mova. ma, sa, ta, na, 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 ma. Y ahora el sonido se va a ir más adentro y lo vamos a cantar mentalmente. Vamos a pensar en él. E agora o som vai mais adentro. E a gente vai cantar em silêncio, pensando no som. Lo canto mentalmente. Cantando mentalmente. Eso. Vamos a cantarlo mentalmente 3 veces más. Vamos cantá-lo mentalmente mais 3 vezes. Y desde aquí, desde este lugar, E desde este lugar, vamos a contactar simplemente con todo lo que somos. vamos nos conectar com tudo que somos. Todo eso que somos y nuestro gran anhelo de placer y felicidad. Tudo isso que nós somos e também o nosso grande desejo por prazer e felicidade. Ese anhelo que tenemos es legítimo Esse desejo que temos é legítimo y es posible. e é possível. Y podemos respirar sintiendo Podemos respirar sentindo
que esa posibilidad está ahí siempre presente. Que essa possibilidade está aí sempre presente. Muy bien. Hum, Tenemos muchas formas de acceder a nuestro interior Temos muitas formas de alcançar o nosso interior. y esta es una. E essa é uma. Ujú. Y a través del pathwork nos vamos dando cuenta que el placer, eh, lo más difícil de sentir ese placer total es poder sostenerlo. E no caminho do Pathwork, a gente vai se dando conta de que o mais difícil de sentir esse prazer total é sustentá-lo. Y para sostenerlo necesitamos conocer, descubrir todas las corrientes internas que hay. E para sustentar, a gente precisa descobrir e conhecer todas as correntes internas que existem. Las corrientes tanto positivas como negativas. As correntes tanto positivas quanto as negativas. Muy bien, muy bien. Entonces les invito a ir regresando a este lugar, Então, convido a que que me vocês digan cómo venham, están así con algún gesto. Perdón, Ana. convido que vocês venham voltando a esse lugar e podem fazer algum gesto assim de como vocês estão agora. Sabemos que también hay personas que van a ver esto grabado, así que Sabemos acá também que están algumas también con nosotros y nosotras. Sabemos também que algumas pessoas vão ver e escutar a gravação disso também, que se sintam incluídos conosco. Y entonces, una de las cosas que más les quería compartir es como nuestra mente tiene unas funciones que son maravillosas, E então, uma coisa que eu queria compartilhar é como que a nossa mente tem funções que são maravilhosas, que son perfectas, são perfeitas, pero que muchas veces las usamos de maneras que nos traen, o sea, muchas veces no alineamos la mente a sus funciones verdaderas y, y se nos cruza, eh, se nos cruzan esas funciones y empiezan a interactuar de una manera negativa. mas muitas vezes nós não conseguimos alinhar a nossa mente a essas correntes e elas se cruzam, e aí usamos a mente de uma maneira negativa. Nuestra mente tiene la capacidad de recordar, tiene la capacidad de interpretar, tiene la capacidad de analizar, A nossa mente tem a capacidade de recordar, de interpretar, de analisar, de ver. de ver, perceber. Y, y, la realidad que normalmente vemos está muchas veces mezclada con las experiencias de nuestra vida, E a realidade, muitas vezes, que a gente vê, muitas vezes ela está misturada com experiências passadas da nossa vida, con nuestro lenguaje, con cómo nuestra voz formula lo que piensa, lo que siente. com a nossa linguagem, como que a nossa voz formula o que pensa e o que a gente sente.
Entonces, algo que nos estamos invitados a hacer acá es a como entender que toda experiencia que vivimos tiene algo para nosotros. Então, o que estamos convidados a fazer aqui é entender que toda experiência traz algo para nós mesmos, toda experiência vivida. Pero si por un momento observamos cómo nuestro cuerpo reacciona frente a las experiencias, E se por um momento paramos para observar como que o nosso corpo reage frente a essas experiências, vamos a ver que siempre tenemos algunas posturas de cómo recibimos la vida. podemos às vezes observar como que às vezes temos uma postura e como que a gente recebe o que a vida traz. Y eso impide ese flujo de recibir la vida como es. E essa postura repetitiva às vezes impede o fluxo, de receber a vida tal como ela vem, tal como ela é. Y no podemos como abrazar todo eso que está aconteciendo y vivirlo como si fuera una bendición. E não podemos abraçar e receber e viver o que está acontecendo como se fosse uma benção. Y nosotros estamos rodeados de bendiciones todo el tiempo. E todos nós estamos rodeados de bênçãos, todo o tempo. En español existe la palabra lembrar, se dice recordar. Em espanhol, a palavra lembrar, a gente usa o termo recordar, que é bem parecido em português também usamos, ¿También se recordar. usa recordar? Ah, ok. Y la palabra recordar significa eso, como reunir en el corazón, ¿no? Como revivir en el corazón. Ai, que lindo. E recordar significa isso, reviver no coração, recordar. Y, y una de las cosas que nos pasa cuando vivimos algunas situaciones es que las teñimos de cosas que ya vivimos en el pasado. E uma das coisas que acontece muito é quando temos uma experiência, é que vivemos essa nova experiência desde situações que vivemos no passado. Y por ejemplo, el camino del yoga habla mucho sobre cómo la mente opera y para mí es muy gráfico. E o caminho do yoga fala muito sobre como que a mente atua e opera. E isso, para mim, é muito claro, muito gráfico. Y habla de unas nubes que se llaman kleshas en sánscrito. Fala de nuvens que se chamam kleshas em sânscrito. Klesha viene de una palabra que es klishta, que quiere decir dolor. Eso que me causa dolor. Klesha em sânscrito vem de uma palavra que significa dolor. Isso me causa dor. Pero no un dolor como el dolor que nosotros necesitamos sentir, sino un sufrimiento. Não como a dor que a gente precisa sentir, mas no sentido de sofrimento. Entonces, estos kleshas son cinco. E essas kleshas são cinco. El primero, la primera nube, la nube más grande y densa, A primeira nuvem, a maior e mais densa, es la que se llama avidya. é a que se chama avidya. Y la palabra avidya significa muchas cosas. E a palavra avidya significa muitas coisas. Se traduce literalmente como ignorancia, Se traduz literalmente como ignorância. pero la ignorancia es mucho más que eso, es una ignorancia de desconexión. Mas é uma ignorância muito maior do que isso. É uma ignorância que vem da desconexão. Es como un no saber quién soy, qué estoy haciendo y entrar en confusión con distintos aspectos de lo que está aconteciendo dentro mío. É não saber quem eu sou e Y entrar en entrar, confusión e con, entrar, con- em conf- e entrar em Ujú, confusão com o que está sendo vivido. claro. Entonces esa palabra, ese klesha, es el klesha más grande sobre los cuales se montan todos los otros. Então, essa flecha é a maior de todas e é onde se agregam e se montam todas as outras. El siguiente
sería asmita, el siguiente sería asmita, A seguinte seria asmita, que significa hacer identidad con algo que no soy. que significa ter identidade com algo que eu não sou. Hago identidad con mi ego, por ejemplo, Estar identificada com o meu ego, por exemplo, y no con el espíritu que soy. e não com o espírito que eu sou. Y vean que ahí también hay confusión. Está de fondo, está avidia otra vez. E ver que aí também tem uma confusão, e que no fundo há o quê, Está Vani? avidia, avidia, esa Ah, palabra, la palabra en que tem sánscrito. essa palavra em sânscrito, avidya, essa confusão Ujú, de fundo. claro, confusión, en verdad, ignorancia. Pero es una ignorancia no intelectual, es una ignorancia de no saber qué soy. É uma ignorância que não é só intelectual, é essa ignorância de não saber quem eu sou. Eso. Y después viene raga, que es como eso que me llama la atención, eso que yo pienso que me va a hacer bien. Es como una confusión respecto de los que yo quiero, de lo que yo deseo. E depois vem raga, que é essa confusão de não saber o que eu quero, e que também está conectada com que não saber quem eu sou, mas com uma direção de não saber o que eu quero. Eso. Y después está el que es el siguiente de los kleyas. Todos estos son fuentes de sufrimiento, ¿no? Son nubes en nuestra mente que nos impiden ver con claridad. Todas essas kleshas são fontes de sofrimento, são nuvens na nossa mente que nos impedem de ver com clareza. Y el siguiente sería la aversión, es el rechazo, es como dejar todo afuera. E o seguinte seria como uma aversão, rejeitar, e deixar tudo fora, tudo lá de fora. Y también tiene que ver con las experiencias vividas. Si yo viví un displacer, no quiero más de eso. E também tem a ver com as situações vividas. Se eu vivi algo que não foi prazeroso e disso eu não quero mais. Imaginen cuántas cosas nos perdemos por por esta fórmula, por este klesha. Imagina quantas coisas nós perdemos por essa fórmula, por este klesha, Por esta nube. por essa nuvem. Y el último de todos es el miedo. E o último de todos é o medo. Que el miedo como que recorre todas es como un fluido que recorre todo nuestro cuerpo O, o medo é como um fluido que percorre todo o nosso corpo y que también tiene que ver con la ignorancia y la desconexión, como les decía antes. e que também está relacionado com a ignorância e com Desconexión. a desconexão. Entonces, todas estas fuentes, estas nubes que se arman en nuestra mente, nos sirven a mí me sirven mucho para identificar en dónde estoy. Então, todas essas nuvens que às vezes se formam na nossa mente, às vezes servem para me mostrar aonde eu estou. Y son como un mapa de referencia de descubrir qué es eso que está aconteciendo cuando yo estoy viviendo una experiencia. E são como se fossem um mapa de referência que me dizem o que está acontecendo enquanto eu estou vivendo uma experiência. Entonces imagínense solamente un par de experiencias de ayer, de antes de ayer o del día anterior, y cuántas de estas fuerzas pudieron haber estado activas. Então, é só você imaginar quantas experiências que você viveu ontem ou antes de ontem e como que essas correntes podem ter estado ativas nessas experiências. Y nosotros nos vamos como de alguna manera, sin darnos cuenta, nos vamos cerrando. E vamos, sem nos darmos conta, sem percebermos, vamos nos fechando. Por ahí, al inicio de este año, nos pasó algo fuerte, E no início desse ano se passou algo forte. posiblemente, ¿no? Possivelmente pode ter acontecido alguma coisa forte conosco. Eso por ahí todavía está activo en lo que estoy viviendo hoy. E isso, de alguma forma, pode estar ativo no que eu estou experimentando e vivendo hoje, Ahora acá donde estamos todos juntos. nesse exato momento.
todos juntos. Y nosotros realmente tenemos todo para experimentar la vida de una manera muy, muy, muy suave, amplia y con una como lo que nos propone en la conferencia 204. Perdón, Anabel, muy largo. Não, tranquilo. E nós todos temos a capacidade de viver a vida de uma forma muito suave, aberta, Placerosa. e prazerosa, como diz a conferência, a palestra 204. Podemos vivir una vida llena de una sensación de que hay como un bliss, una bendición permanente. Podemos viver a vida como se houvesse sempre, permanentemente, uma sensação de estarmos abençoados. Y muchas veces sabemos eso y a veces forzamos el sentir la bendición. E mesmo sabendo disso como uma verdade, forçamos que essa sensação de bliss, de bendição, esteja presente. Se me subió la manito porque hice así, pero no sé cómo. A ver. Ahí está, ahí se lo creo, no. Sí. Não, aí. Y entonces em, em, me encantó, eh, me encantó descubrir que en este último tiempo, ¿no? Que puedo mirar todos mis partes oscuras con unos ojos nuevos. Então, me encantou nesses últimos tempos ter a sensação e a percepção de que eu posso mirar todas as minhas partes escuras com olhos, Nuevos, como que foi? nuevos, Com olhos novos, con unos ojos descansados, com olhos descansados, con ojos libres de tensión. livres de tensão. Porque muchas veces miro mis partes en error con crítica y juicio y todas esas partes, cuando las veo así, se esconden mucho más de mí. Porque muitas vezes eu olho para essas partes minhas com julgamento e preconceito, e quando isso acontece, elas se escondem, essas partes se escondem mais de mim. ¿Vamos bien hasta ahí? Estamos indo bem até aqui? ¿Hay alguna pregunta o algo para traer? Tem alguma pergunta ou alguém tem alguma coisa para trazer? Bueno, si surge, lo recibimos o lo pueden escribir en el chat. Bom, se surgir alguma coisa, a gente pode Tá trazer, maravilhoso. ou vocês podem também escrever no chat. Gracias, obrigada. Em, Como sabemos que adentro nuestro hay una fuente inspiradora impresionante, Como a gente sabe, dentro de cada uma de nós tem uma fonte inspiradora, impressionante. nos, nos da cierta ansiedad eso. E isso nos dá uma certa ansiedade. Nos hace sentir que estamos detrás, Faz com que a gente sinta que a gente está atrás, que nos queda lejos, que estamos longe, que no vamos a acceder, que não vamos alcançar, que no, nos estamos perdiendo tiempo. estamos perdendo tempo. Y, y sin embargo, todo ese recorrido es el que impide saber que todo lo que hay es perfecto. E, Sin embargo, todo ese tipo de todo esse pensamiento percurso, todo esse tipo de repetição desse pensamento nos impede de perceber que tudo é bem-vindo y que adentro nuestro eso ya existe e que dentro de nós mesmos isso já existe. y permanecemos más desconectados E, e, de lo que en verdad queremos. e acaba que ficamos mais desconectados daquilo que queremos. Por esto este trabajo se trata, este trabajo que la palabra trabajo por ahí no le queda linda, esta tarea que tenemos
Por isso esse trabalho, mas trabalho não é uma palavra tão linda, então vamos colocar como tarefa. Essa tarefa Esa tarea que tenemos es la de a diario, diariamente, recordar, seria a tarefa de recordar e se lembrar diariamente, porque el día, con las experiencias que vamos teniendo, nos va colocando en un lugar diferente. porque o dia, com as experiências que a gente vai tendo durante o dia, vai nos colocando num lugar diferente. Y salimos de nuestra sede, del corazón. E saímos dessa sede do coração. Y el corazón es el lugar más seguro. É, para mim, cortou. O coração é algo, eu perdi a Es el última palavra. lugar más seguro. E o coração é o lugar mais seguro. Olha a palavra que eu perdi. Increíble. Mm. Incrível. Respira, Anabel, respira. El Respira. lugar es el lugar más seguro el corazón. O coração é o lugar mais seguro. Entonces les invito simplemente a decir así, por un momento, decir, mi corazón es un lugar seguro. Então, convido a todos vocês a dizerem: o meu coração é um lugar mais seguro. Mi corazón es un lugar seguro. O meu coração é um lugar seguro. Meu coração é um lugar seguro. Ah, eso. Y pueden también decir una palabra así como me entrego a mi corazón. E Me podem também entrego dizer uma palavra assim como eu me entrego ao meu coração. y solo sientan la fuerza de la palabra. E Me apenas entrego ao meu sintam, coração. a força dessa palavra. Me entrego a mi corazón. Me entrego ao meu coração. ¿Y cuánto necesito a veces preguntarle a mi corazón qué es lo que necesito hacer? E quantas vezes eu preciso perguntar para o meu coração o que é aquilo que eu preciso fazer? Muchas veces preguntamos esto en la mente Muitas vezes a gente faz essa pergunta para a nossa mente. y lo primero que sucede es la confusión E a primeira coisa que acontece é a confusão. y entramos en un lugar en donde estamos perdidos y no sabemos quiénes somos. E entramos num lugar que estamos perdidos e já não sabemos mais quem somos. El, muchas veces, justo acá está Fabi, y muchas veces Fabi vos nos decías, que a mí me encanta esto que decías, que, que en las mañanas nuestra mente está todavía medio dormidita, nuestro ego todavía no está tan activo. Muitas vezes, e me encanta que a Fábio esteja aqui, porque ela sempre diz que pela manhã nosso ego ainda não está tão desperto, tão acordado, tão ativo. Y por ahí, para hacer en las mañanas, es una linda pregunta para hacerle a nuestro corazón a la mañana, ¿no? ¿Qué es lo que yo necesito hacer hoy? ¿Qué es lo que se necesita de mí hoy? E essa é uma ótima pergunta para se fazer de manhã. Perguntar para o seu coração: o que que eu preciso fazer hoje? O que que você precisa de mim hoje? Este camino que nosotros perseguimos no busca una iluminación como la que yo pensé que buscaba al principio. Esse caminho que estamos percorrendo não busca uma iluminação como eu acreditei que era no começo. Al principio yo quería iluminarme a cualquier costo. No começo eu queria me iluminar a qualquer preço. Y, y lo que puede pasar a veces cuando buscamos una iluminación de ese estilo es que se nos caiga todo al día siguiente o a los 10 días o al mes o al año. E o que pode acontecer quando a gente busca esse tipo de iluminação é que tudo se dissolva e se vai embora no dia seguinte, ou no mês seguinte, ou no ano seguinte. En sostener, sostener nuestro camino
es mirar con ojos nuevos nuestras partes en error. Sustentar esse caminho é olharmos com olhos novos as partes nossas que estão em erro. Conocerlas, integrarlas, darles un lugar a mis partes más incómodas, Conhecer, integrar e dar um espaço às minhas partes mais incômodas. dejar de negarlas, Deixar de negá-las. la envidia, los celos, las tristezas, las desesperanzas, A inveja, os ciúmes, a tristeza, a desesperança, em, la, la parte avara, la que quiere todo, ¿no? Esa en mí que quiere todo para mí. essa parte nossa avarenta que quer tudo para mim. Todas estas partes que tenemos adentro son en verdad aspectos Todas essas partes nossas que nós temos dentro de nós, na verdade, são aspectos que solo necesitan nuestra mirada, que apenas precisam do nosso olhar, nuestra proximidad, nossa aproximação, nuestra presencia, compañía, cortou de novo, tá? nuestra presencia, nuestra compañía. Nossa presença e a nossa companhia. Y nosotros nos tendemos a alejar. E temos a tendência de nos distanciarmos. Y entonces podemos crear recursos de cómo crear estos ojos nuevos para mirarnos, ¿no? Então, podemos criar recursos de como criar esses olhos novos para nos olharmos. Y para poder colocar a nuestra mente en ese lugar que, que es el que hace que podamos mirar, E colocar a nossa mente nesse lugar que faz com que seja possível que possamos olhar. despejar nuestra mente de todas sus confusiones, Despejar, não sei exatamente, seria despejar, despejar desterrar, es como borrar lo que limpar, sí, clarear, limpar clarear. tudo que não está muito claro na nossa mente. La mente se va a volver cristalina E a mente se volta cristalina. y va a ser como un espejo de nuestro corazón. E a nossa mente vai ser como um espelho do nosso coração. Entonces, bueno, traje un ejercicio para hacer todos juntos ahora. Então, eu trouxe um exercício para fazermos todos juntos agora. Es un ejercicio que a mí me acompaña mucho, Um exercício que me acompanha muito, que muchas veces lo hago en la bañera, que muitas vezes eu faço na banheira, porque ahí siento que el agua me abraza. porque sinto que aí, nesse lugar a água me abraça. Y les invito a todos a tener este ejercicio en su vida porque es algo muy práctico y simple. E convido a todos que tenham esse exercício na vida de vocês, porque é algo muito prático e muito simples. Mismo si ven esta grabación después. Mesmo que assistam essa gravação depois. Y entonces para hacerlo les invito a buscar una postura bien cómoda, como en la bañera, pero no, digamos, o sea, ahí donde estén, ¿no? Como sientan que se ponen de algún modo en donde se sienten cómodos o cómodas, Então, sin para fazer esse tensión. exercício, eu convido todos que se coloquem numa posição bem confortável, como se estivessem numa banheira. Mas não precisa ser numa banheira, pode ser aí onde. Ahí va. Então, vamos. Voy a acompañar esto con un sonido de fondo. Si el sonido interfiere negativamente, me avisan y lo sacamos. Vou fazer esse exercício com o som ao fundo, e se esse som incomodar, vocês me avisam que eu tiro. Entonces,
Si pueden, pongan las manos haciendo contacto con Então, partes de ustedes. então, se podem, coloquem as mãos de vocês fazendo contato com partes de vocês. Y van a ir a buscar una situación de este mismo año que los haya agarrado por sorpresa. E podem buscar uma situação que tenha acontecido esse ano, que não seja algo de surpresa, que tenha acontecido de surpresa. Algo que ustedes no se esperaban y que aconteció. Alguma coisa que vocês não esperavam, mas que aconteceu. Vamos a tomar desde este año como referencia o un poquito más, pero no mucho más. Vamos pegar esse ano como referência, ou um pouquinho mais para trás, mas não muito mais. Después, más adelante, podemos hacerlo con cualquier experiencia. Depois, mais para frente, podemos fazer isso com qualquer experiência. Y entonces hoy vamos a ser nuestro acompañante. Então, nós seremos nosso acompanhante. Vamos a ser esa o ese que nos acompaña a pasar por esta experiencia. Seremos esse ou essa que nos acompanha a atravessar essa experiência. No la vamos a pasar solos esta vez. Dessa vez não iremos passar por essa experiência sozinhos. Entonces respiramos y nos decimos. Então, respiramos Nos decimos a nosotros mismos, acá estoy. e dizemos para nós mesmos: aqui estou. Acá estoy, mi querida, para vos. Aqui estou, minha querida, meu querido, para você. Vos ahora estás sentada o estás viajando o estás ahí trabajando o estás durmiendo, lo que sea que estás haciendo y yo estoy acá con vos. Você está aí trabalhando, viajando, sentado, onde é que você esteja, e eu estou aqui com você. Nos vamos a acompañar desde el minuto antes de que esto que nos acontece nos suceda. E vou acompanhar minutos antes que isso que aconteceu venha à tona, aconteça. Entonces, por ejemplo, me voy a decir a mí misma, Então, por exemplo, vou dizer a mim mesma: querida Vane, acá estoy con vos. querida Vânia, aqui eu estou com você. Vos ahora estás de viaje, Você pode estar de viagem, viajando, tranquila, con tu familia, tranquila com a sua família, pero va a venir una noticia fuerte. mas vai chegar uma notícia forte, triste, Que te va a sorprender mucho. que vai te surpreender muito. Pero no estás sola, yo estoy acá contigo. Mas você não está sozinha, eu estou aqui com você Y no me voy a ir. e não vou embora. Y sigan respirando. E sigam respirando. Y se van a ir contando tal cual viene la experiencia. E vai acompanhando e contando da forma como a experiência vier. Te vas a enterar de que alguien se enfermó y te va a costar recibir esta noticia. Você pode ficar sabendo de que alguém ficou doente e pode custar muito para você receber essa notícia. Y yo voy a estar acá con vos. Y todo esto va a seguir todo un curso que todavía no sabemos cómo sigue. E eu vou estar aqui com você. E tudo isso vai seguir um curso que a gente não sabe que rumo que vai tomar. Nos vamos a ir contando lentamente Iremos nos contando lentamente qué es eso que va a acontecer. que é isso que vai, o que vai acontecendo. Y nos vamos a ir acompañando a sentir. E vamos nos acompanhando também no sentir. Respira.
Y por favor, falen en voz alta. No hablen ahí cada uno en su lugar, pero háblense a ustedes mismos en voz alta. E falem a vocês mesmos em voz alta, cada um no seu lugar, mas falem para vocês mesmos em voz alta. Y se van a ir trayendo desde ese lugar hasta este lugar, hasta este momento, E vão contándose, contando, relatando. e vão trazendo desde esse lugar até agora, contando e relatando. Mm. Muito bom. Muito bom. Se van diciendo a ustedes mismos que toda esta experiencia tiene una luz que todavía tal vez la veo o tal vez no. E podem dizer para vocês mesmos que toda essa experiência tem uma luz e que talvez vocês vejam essa luz e que talvez não a vejam. Y se van a invitar a descubrir cuál es esa luz, qué forma de luz tiene esa Então, experiencia. e também podem convidar-se a si mesmos a ver essa luz e que forma que teria essa luz. Eso. Ah, respira. Y a medida que sientan, E à medida que sintam, se van agradeciendo a sí mismos por esta compañía. vão agradecendo a vocês mesmos por essa companhia. Gracias por estar conmigo. Muito obrigada por estar comigo. Gracias por acompañarme a vivir esta experiencia. Muito obrigada por me acompanhar. Ah. Muy bien. Cuando así lo sientan, Quando vamos sentirem, regresando. quando sentirem, vamos voltando. Muy bien. Me encantaría saber si alguien quiere compartir Me encantaria saber se alguém quer compartilhar alguma coisa, algo que descubrieron. algo que descobriram. Eu gostaria. Dale, por favor. Então, quando você mandou eu colocar uma coisa que incomodou, ou pelo menos eu entendi assim, eu senti o incômodo, uma coisa que vem me incomodando há muito tempo, um que está incomodando agora, hoje, toda hora, uma dor que eu estou com ela na região dorsal. Mas aí eu pensei nela e, ao mesmo tempo, me veio a questão de uma herpes zoster que aconteceu em 2019.
e que ela deixou é, sintomas neuropáticos. Então, é uma constante incômodo nas costelas e na mama. Aí eu falei, vou vivenciar isso. Mas eu vi que eu oscilei, eu não permaneci no mesmo lugar. E toda vez que eu tenho que fazer uma escolha, eu vejo assim a minha oscilação muitas vezes. Você E, necessita e eu que não passa sei, para. e quando você falou assim, fale para você mesma. Aí eu fiquei esperando que você ia falar o que que eu ia, que era para mim falar. Eu não entendi o que que era para mim falar para mim mesma. Eu não estou te ouvindo. Vani está muteada. Há Sí, necessidade que passe Adi, para Adi, ¿te Portunhol? llamas? Adil, Adil. Adi, ¿eu posso te acompañar então? Entonces hacemos el intento juntos. Y si hacemos el intento juntas y si alguien más tuvo dudas, lo puede hacer ahora con Adil, ¿sí? sim. ¿Qué es lo que ella no entendió, Vane, del dolor que Ah, tenía? puedo traduzir para Portunhol? Sí. Sim, a Jill disse que quando esse a experiência lhe vino algo que se passou há um ano como uma herpes zoster e foi como algo de dolor e incômodo que se quedou em tu corpo, na região de las mamas e também por la espalda. Então, Vani perguntou se pode acompanhar a Jill en isto. Aí vamos. ¿Vamos, Adil? Vamos. Porque cuando viene un dolor físico, cuando un dolor es físico, Ana, Se viene um dolor físico, eh, todo el cuerpo se defiende todo o corpo se defende. y la experiencia también queda limitada. E a experiência acaba sendo limitada. Todo dolor tiene un grito, Toda dor tem um grito, un grito, como una voz. como uma voz. Toda dor tem uma voz. Si nosotros damos con esa voz, el dolor disminuye mucho. E se damos espaço a essa voz, essa dor pode diminuir bastante. Entonces, ahora mismo você tem dolor? Agora Sí, você está sentindo dor? Sim. ahora sientes dolor. Entonces, ¿querés que te acompañe, Jill? Vamos a hacer con tu micrófono desligado Então vamos fazer isso com o seu microfone desligado, para no te exponer, para não te expor. ¿sí? Pero você fecha os olhos y Então feche os seus olhos. si alguien tiene un É para dolor mim físico, desligar o meu microfone? sí, Não, desliga, Isso, o isso, deixar meu. desligado, isso, Ele vai ficar sí, ligado, desligado, desligado. desligado, o meu. para ser más libre, para que você consiga ser bem libre, ¿sí? ¿Mm? Entonces, quien sea que tiene un dolor físico puede hacer con Adil, ¿ok? E Cualquiera que qualquer tenga un outra dolor pessoa físico, que tenha também uma dor física pode fazer junto com a Jill. mismo un dolor espiritual, no importa. Cualquier Mesmo tipo que de seja, dolor. mesmo que seja qualquer tipo de dor, você pode acompanhar e fazer junto En- com a Jill. colocamos la mano ahí donde tenemos el dolor Coloca a mão aonde você tem a dor y conectamos con el sonido que tiene ese dolor. e vamos nos conectar com o som que tem essa dor. Y ese dolor tiene un grito. E essa dor tem um grito. Y un grito es ¡ah! E o grito da Vani é esse. Isso. Isso. Mas llegue no fundo, fundo, al fondo de eso.
Isso. Isso, vai fundo nesse som. Y deje que el cuerpo se mueva. Deje que el cuerpo se mueva con el grito. E deixa que o seu corpo, Adil, se mova com esse som, com esse grito. Isso. Ah, ahí va, ahí va. El grito en el fondo, en el clima más alto, es bien agudo. O grito Você pode repetir, Vânia? El grito cuando llegamos al clima más alto es bien agudo. O grito, quando a gente chega no ponto mais alto, ele é bem agudo. Y cuando pasamos ese agudo, decimos y el placer es parte, acontece. E quando passamos desse tom mais agudo, o som baixa e o prazer vem, Como si fuese un orgasmo. como se fosse um orgasmo. Como que cada dolor tiene un orgasmo incluido. Como se cada dor tem um orgasmo incluído. Es como hacer el amor con la vida. E isso é fazer amor com a vida. ¿Cómo estás, Adil? Abrí tu micrófono, por favor. Como você está, Gil? Pode abrir o seu microfone, por favor. Eu acho que eu estou consciente, eu falo para essa dor, para esse local assim, eu estou te vendo, você está aí. Eu já perguntei para ela várias coisas, o que que ela quer me ensinar uma paciência, Sí, sí, Então, pero Gil, qué pasó cuando hiciste el grito? eu senti um pouco desconfortável de gritar, como se a Sí, no es vizinhança fácil, inteira no es fosse, fácil. não, como se a vizinhança toda fosse ouvir o meu grito. Eu não queria Claro, eu senti pero incômodo por gritar. entiendo, entiendo. Bueno, por eso a veces puede quedar por eso a veces puede quedar ahí atrapada la experiencia. vou traduzir um pouquinho. A Gil disse que tem consciência de seu dolor, pero que não se sentiu muito confortável em soltar o sonido com todo o lo agudo, porque por conta de los vecinos. Então, hice uma parte de isto. Y ahí te toma el miedo, ¿viste, Adil? Ahí viene el miedo y te toma. O medo vem quando você não solta e não se entrega, vem o medo e toma conta. Você percebe Ah, isso, Adil? el miedo ahora son los vecinos. O medo, nesse momento exato, são os seus vizinhos. Igual un Mas grito, então, talvez não fosse medo, mas um receio, sabe, de me expor, de incomodar. claro, Tipo claro. assim, o que que essa mulher está gritando aí assim? Y eso, claro. Mm. Havia um receio de incomodar los vizinhos. Sí, es una práctica rara. É uma prática diferente Uno tiene que querer hacerla. e a pessoa tem que querer fazer. Mas o Mas resultado eu es quis fazer, eu fiz, eu posso não ter gritado tão alto quanto eu gritaria. no precisa gritar tan alto. Né? Não, E que quando você falou gritar, gritar para mim quer dizer Es el grito sensação de altura. justo. No es un grito alto, es el grito justo. não é um grito alto, Aqui, é um né? grito adequado. Un grito que está dentro, que Um está grito que vem de pidiendo, dentro. que está necesitando ser sentido. Uhum, Um grito que Por- está dentro, que precisa ser sentido, que pede para ser sentido. sim. Es increíble, si después quieren lo pueden probar en su lugar más íntimo, pueden armar un lugar insonorizado. Depois, se vocês quiserem, podem experimentar isso num lugar mais íntimo, num lugar com proteção acústica. Gracias a Dios. Grata Obrigada, Adil. eu quem sou grata pela oportunidade. ¿Alguien más quiere compartir o algo?
Alguém mais quer compartilhar algo ¿O alguna pregunta? ou alguma pergunta? Eu quero compartilhar. ¿Sí? Foi muito bom, fazer o exercício de relembrar que eu estou aqui Sí. comigo, que eu me tenho e que eu posso me conectar comigo. Ujú. Muito obrigada. Ah, qué lindo. Gracias. Obrigado, María. Para Maria Célia foi muito importante recordar-te de que tiene a si mesmo como companhia, que está aí para ela. Mm. Para mí, Vane, es muy inspirador cómo em, al vos estar sintiendo y al sentirte sintiendo, hace Mm. Mm. que yo sienta Mm. y cómo no importa lo que estás diciendo, porque como estás sintiendo, yo ya, a mí eso me llega como una onda. Una Y es, invitación. sí, eso es muy inspirador. Para Águas foi muito inspirador perceber que Vani estava sentindo. Então, ela sentindo, Vani sentindo, ela também sentia. Muy bueno, gracias, Agus. Qué bueno. Ah, Marce. Hola, Vane. A mí me pasó algo parecido que Agus, porque yo no sabía qué situación medio elegir y cuando vos hablaste de algo que viene inesperado, Com Marcela aconteceu algo parecido que aconteceu com a cuando dijiste Agostina. algo inesperado como la enfermedad, Quando Vani convidou para que pensasse em algo inesperado, yo me di cuenta que una hermana mía enfermó y murió hace un año. Mi segunda Sí. hermana que muere de cáncer. Y como yo tapé y negué el dolor y me escapé y cómo es un patrón mío que se vuelve a reafirmar la del abandono. Me abandono cuando tengo que sentir el dolor. Ujú. e o que veio para Marcela foi que quando ela recebeu a notícia que a irmã dela estava com câncer e a irmã dela acabou falecendo e ela entorpeceu o sentir para não sentir a dor. Y cuando vos decías todo el tiempo, acompañá esa, me pasó lo de Agustina, que yo sentí el dolor, pero sentí el dolor, no mi dolor particular, sino el dolor, como el dolor Ujú. universal. Y Ujú. sentí como la nece- qué, qué linda manera de sentir que abrazamos, acompañándonos, ese dolor que puede ser la muerte de mi hermana o cualquier dolor. Ujú. E me passou como se passou com a Agostina quando o Vani convidou a sentir a dor, e a dor que eu senti não foi exatamente a dor da perda da minha irmã, porque poderia ser a dor, sentir a dor, me acompanhar sentindo a dor, e que pode ser qualquer dor. El dolor, Es muy bueno esto que decís, Marce, porque esto es lo que digo, se vuelve un lugar seguro. sentí el dolor del planeta, sentí el dolor de todos los que supieron ese dolor y que nos escapamos, nos abandonamos ahí para no sentirlo y el dolor perdura. Sí. Sentir a dor do universo, a dor de todo mundo, e às vezes a gente se abandona para não sentir essa dor. E a Vani disse que é muito bom isso, porque a gente pode sentir a dor desde um lugar que seja seguro, um lugar seguro. Recordar que adentro se crea un lugar, adentro es un lugar seguro. Si yo siento adentro mío, estar adentro mío es un lugar seguro. Cuando Lembrar que no siento, no lo es.
Lembrar que dentro de mim tem um lugar seguro para sentir. Se não sinto, é porque não tenho essa segurança. Es muy bueno, Marce, porque aparte también, viste que la experiencia nos deja duros sin darnos cuenta. Muito bom e muito claro, Márcia, porque a Una, experiência às vezes nos deixa duros sem que a gente tenha consciência disso. Nos sí, deja rígidos, ¿viste? Sin darnos cuenta. Y me acuerdo que vos tenías un dolor en la cadera, ¿viste? Y que sin darnos cuenta hay rigideces que nos agarran y que quedan de experiencias que son traumáticas E sem que nos damos conta, vamos ficando rígidos e temos experiências que nos causam dor e que são traumáticas. y que quedan impresas en el cuerpo sin que nos E, demos cuenta. e que ficam impressas no nosso corpo sem que a gente se dê conta. Y después pensamos que es otra cosa, que nos falta, que estamos grandes, cualquier cosa, pero en realidad tiene siempre que ver con algo que pasó. E depois achamos que é outra coisa, que já somos adultos, que não importa, mas sempre está relacionado com algo que a gente viveu. qué bueno lo que decís, me hizo otro clic, porque además se abrió, cuando yo sentí, te sentí y sentimos todos, se abrió la posibilidad de que ese dolor se empezó a convertir en amor. En amor. Que bom isso que você traz, que você fala, Vani, porque isso me traz um outro clique, que eu pude sentir e essa dor e tudo que todos nós sentimos, te vendo, sentindo e sentindo também, isso é o amor. Siempre digo eso, Marce, justo eso, que cada dolor tiene adentro una bomba de amor. A Vani sempre diz isso, que cada dor tem dentro uma bomba de amor. Y ahí se me apareció la cara de mi hermana sonriendo. Mm. Ah, Muy E aí apareceu agradecida, o rosto da minha irmã sorrindo. qué lindo, agradecida, como muy agradecida de mi nueva mirada. qué lindo, Marce, gracias. No, a vos. Muy bueno. Pará, y el dolor de la pierna que vos decís, ya que lo nombraste, E a dor que eu tenho na perna que você disse, que você nomeou aí, eu tenho. que tengo artrosis en la pierna izquierda, y es Eu, porque me falta una hermana. que eu tenho Mm. artrose na perna esquerda e sinto muita falta da minha irmã. No A te ella me falta falta una Vani. hermana, tu hermana está ahí, tu hermana está ahí. Porque tengo un montón, Te faltan, no te faltan, las tenés, son tuyas. gracias, Vané, hermoso, hermoso, hermoso. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? Muy bueno esto, muy lindo. Mais alguém quer compartilhar? Muito lindo. Podemos respirar, siempre viene bien. Então vamos respirar e bem respirar. Este ejercicio que les compartí se puede hacer con traumas, ¿no? Con cualquier trauma que uno vivió. Esse exercício que eu compartilhei, você pode fazer com trauma, com qualquer Pueden, trauma. pueden agarrarse a ustedes mismos antes de experimentar. Nosotros vivimos traumas muchos, todo el tiempo. Podemos nos conectar conosco mesmos antes. Todos nós vivemos traumas, Muchas veces, muchos traumas. muitas vezes e muitos traumas. Hay traumas más grandes, pero más chiquitos, pero siempre un trauma lo que hace es que como que queda en nuestro cuerpo. Há traumas grandes e traumas menores, mas eles sempre ficam no nosso corpo. Y, mm, y para animarnos a vivir una vida cada vez más libres, necesitamos desafiar, E para neces- nos animarmos a viver uma vida mais livre, precisamos desafiar las palabras que vienen, que dejaron impresas esos traumas, que dejaron latentes los traumas. as palavras que deixaram impressas esses traumas, as palavras que deixaram latentes esses traumas. Los traumas son experiencias divinas. Os nossos traumas são experiências divinas.
Si le preguntamos a Dios si estaba ahí mientras nos estábamos traumatizando, A gente às Dios vezes estaba ahí. pergunta a Deus se Deus estava aí enquanto estávamos nos traumatizando, e Ele estava. Siempre, a mí siempre me dijo, yo estoy, yo estaba. Aí a Vani sempre Deus responde: sim, eu estava aí. Y no es un último punto, ¿no? Es como desafiar las voces que nos quedaron a partir de esas experiencias. Não é desafiar o último ponto, é desafiar as vozes que ficaram depois desse evento. ¿Alguna otra cosa o pregunta? Alguma pergunta ou outra coisa? Mm. Sim, a gente carrega muitas dores no contexto do viver, né? O viver envolve dores, cada hora de um tipo, né? Igual ela falou, perda de irmã, eu já perdi três irmãos, Mm, tudo isso é Viver dor. envolve muitas dolores e muitas perdas, como eu também já he perdido três hermanos, Uma irmã e dois irmãos. uma oh, irmã e dois hermanos. mm, Um acima de mim, com 24 anos. wow, Um pouco maior do que eu, com 24 anos. mm, Sim. Perdi uma irmã que era uma mãe para mim. mm. Uma, perdi, he Perdas perdido, acontecem na vida, né? he perdido uma irmã, né, que era como uma madre para mim. Ah, es difícil, É difícil, pero estamos listos para vivir todo, mas estamos prontos para viver tudo. todo lo que pasa. Tudo o que se passa. Tudo. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Sí, por favor. Nesse exercício que a gente vai ao coração e a gente só dá voz à dor, né? Ujú. Em que momento que entra a mente? Ou não entra? En este ejercicio que vamos a dolor es soltar su sonido, ¿en qué momento vamos a la mente? La mente es la que decide A mente é que hacer decide. ejercicio. A mente é que decide fazer o exercício. Yo voy a ir por esto. Eu vou por isso. No voy a dejar vago ese lugar, Não vou deixar esse lugar solto. porque lo que más nos duele a nosotros es la resistencia. O que mais dói na gente mesmo é a resistência. Lo que nos hace sufrir es la resistencia. O que nos faz sofrer é a resistência. Lo que nos hace sentir es una decisión. O que nos faz sentir é uma decisão. Por ejemplo, un día, tengo un recuerdo de un día de muchísimo calor. Por exemplo, eu tenho lembrança de um dia de muito calor. Yo estaba sufriendo el calor que no podía más. Estaba en la calle enojadísima y sufriendo el dolor. Eu estava na rua e estava sofrendo muito de calor, já não podia mais com aquele calor. Enojada, enojada, enojada. Com muita raiva Y e el, nojo, y el calor incômodo. parecía como que me estaba lastimando. E parecia que era o calor que estava me machucando e me lastimando. Y ahí decidí, dije, a ver, ¿qué pasa si esto lo tomo de otro modo? E aí eu decidi experimentar. O que que se passa se eu tomo esse calor de uma outra forma? Si le abro la puerta al calor, le digo que Eu- sí, ok, hace calor. e eu abro uma porta para o calor e falo, sim, então tá, seja calor, venha, Venga, vení, vení, calor. venha. Y la experiencia mudó completamente. E a experiência mudou completamente. Façam la prueba, es increíble.
Façam o teste. É incrível. Entrou a aceitação, né? Sí, aceptación, sí. E foi uma decisão também, é Es aí que una ela vem. decisión. Sim, Pero aí uma también, decisão, también, sí. e foi uma decisão também. Para, además de la aceitación, houve uma decisão. Hay que tener cuidado también con la aceptación a veces. Tem que ter cuidado também com a aceitação, às vezes, Que no sea falsa para que não seja falsa. o que no sea un empujón que nos damos, Ou un- que, para que a aceitação não seja um empurrão que sino que damos, sea algo verdadero, que viene de que nuestro seja algo corazón. verdadeiro em nosso Ahí coração. también podemos entrar en confusión E aí também podemos entrar em confusão y simular aceptaciones. e simular a aceitação. Bueno, ya Muito estamos obrigada. llegando al final. Muchas gracias. Então, estamos chegando ao final. Muito agradecida. Sí, estoy muy contenta de haber participado acá con ustedes. Ojalá sea útil, lo puedan usar a esto que vimos. Estou muito contente de participar aqui com vocês. Eu peço que isso seja útil, que possam usar. Fue muy lindo para mí. Así que, Foi muito Celia, lindo para muchas mim. gracias por la Eu invitación. gostaria que você voltasse outras vezes. Muito agradecida. Eu me gostaria muito que volvesse outras vezes. Claro que sí, me encanta. Con mucha alegría. Qué lindo. Live maravilhosa. Muito obrigada, Vanessa. Muito obrigada, Anabel. Gracias, Anabel. Sí, muchas. Um prazer. Suave, delicada live, tocando o coração da gente. Muito lindo. Muito Qué obrigado. lindo. Gracias. Foi uma manhã muito rica. Qué lindo, Vane, me encantó, súper profundo, Maravilhoso. me encantó. Ay, gracias, qué lindo. Ganhei meu domingo. ¿Cómo? Ganhei Ganhou, meu domingo. ganhou seu domingo. Qué lindo. Ande por tu pasión y entusiasmo en dar, me contagiaste con tu pasión en dar, en dar lo que nos ibas a dar. Muchas gracias. Qué bueno, gracias. Gracias. Un placer. Un placer. Podemos poner alguna canción para irnos, ¿no? A ver qué encuentro. Me encantó tu fusión. Fusión de yogi, kundalini, patchwork, tu ser amoroso. Gracias. Muito obrigada, Vanessa. Venha outras vezes, por favor. Ay, qué lindo. Gracias. Muito obrigada, Vanessa. Gracias. Muito obrigada, Gracias, Fanny. Gracias, Muito Vane. obrigada. Gracias, gracias. Gracias por tu música también. Quise Gracias, poner otra, Vane. pero... Gracias, Vanu. Bueno, un beso muy Hermoso. grande a todos. Un beso muy Gracias, grande, que Vane. tengan un día divino. Gracias, igualmente. Tenha um dia divino. Sí. Beijo.